Olá pessoal, na aula anterior a gente definiu basicamente o nosso ambiente de tarefa e começou a entender o que seria esse ambiente de tarefa. Na literatura estrangeira, no inglês, ele também é conhecido como PEAS, pelas iniciais de cada definição que nós fizemos na aula passada. O P é de performance, que se refere à medida de desempenho. O E se refere a environment, que é o ambiente a qual o agente está inserido, ao qual o agente está inserido. Actuators, que são os atuadores. E, finalmente, os sensors, que representam os sensores. Então, muito comumente, esse ambiente completo de tarefa também é conhecido como PEAS, que representa a descrição de cada elemento que a gente viu na aula passada. Nessa aula, a gente vai abordar propriedades desses PEAS. Quais as propriedades fundamentais que a gente pode aprender para definir qual a classificação do PEAS. Assim, definido o que é o PEAS, ou seja, a medida de desempenho, o ambiente, os atuadores e os sensores para uma determinada modelagem de agente, nós podemos abstrair algumas propriedades desse ambiente de tarefa. Tá? Então, uma das propriedades importantes para se entender é que esse nosso ambiente de tarefa ele pode ser completamente observável ou parcialmente observável. Ele será completamente observável quando os sensores desse agente permitem que ele possa ter uma ideia geral do ambiente a cada instante. Tá? Então, essa característica de ter a condição de entender o ambiente a cada instante de aplicação do meu agente, ele me dá a ideia de ser completamente observável. Entretanto, se eu tenho em algum momento uma perda parcial dessa característica através de um ruído ou através de algum sensor que não pode captar a informação completa do meio ambiente, eu estou diante de um cenário parcialmente observável. Tá? Há ainda, em uma classificação mais extrema, um ambiente inobservável. Esse ambiente inobservável, os sensores não conseguem captar informações do próprio ambiente. Mesmo que a gente ache que é algo que é impossível de ser captado dentro de uma implementação de ambientes, há ainda algumas estratégias que permitem que você possa obter uma solução para o problema, mesmo nesses ambientes inobserváveis. Tá? Outra característica importante é saber se o ambiente é determinístico ou estocástico. O ambiente vai ser determinístico se o próximo estado ao qual eu vou aplicar a partir de uma leitura do sensor, através de um atuador, ele é completamente determinado. Tá? Então, em outras palavras, é como se eu tivesse uma função que recebe um sensor, aplica através do atuador o reconhecimento de um estado que já é pré-determinado. Ok? Então, aí eu tenho um ambiente determinístico. Já o ambiente estocástico, eu estaria diante de uma situação que depende de um conjunto de probabilidades. Tá? Ainda, a gente pode definir como um estocástico algo que não tem uma certeza absoluta, que a probabilidade dele acontecer nem sempre vai ser 1. Tá? Então, em alguns momentos, ela pode ser 70%, ela pode ser 50%. Então, quando eu tenho ambientes em que a leitura de um sensor
e a execução de um atuador pode levar a um estado em 70% das vezes, ou 20% das vezes, N%, né, desde que esse N seja maior do que 0, maior ou igual a 0 e menor do que 1, eu estou diante de um ambiente estocástico. Tá? Ainda, a gente pode definir mais extremamente um ambiente não determinístico, que é aquele em que as ações são caracterizadas por resultados possíveis, sem probabilidade associada a ele. Tá? Então, eu tenho alguns resultados que são possíveis, podem acontecer, tá? Mas não tem probabilidade nenhuma associada a ele. Tá? Então, esses ambientes não determinísticos, eles estão ligados normalmente a quando se trabalha com a medida de desempenho. Quando quer que realmente o agente reconheça um padrão e ele tenha sucesso para todos os resultados possíveis a cada ação. Tá? Ainda, a gente pode trabalhar diante de um ambiente episódico ou ainda um ambiente sequencial. Como o próprio nome já está dizendo, um ambiente episódico ele vai ocorrendo passo a passo de forma de um episódio atômico, que não pode ser dividido. Tá? Ele é um cenário único e ele vai acontecendo a cada passo desse cenário. Então, o agente recebe uma percepção e depois ele simplesmente executa uma única ação. O episódio seguinte que ele vai a ser atrelado, ele não depende de nenhuma ação executada anteriormente. Tá? A escolha dessa ação, ela só depende do episódio atual. Então, eu não tenho como guardar um histórico associado. Então, ela só depende do episódio atual. A partir dele, eu vou tomar a decisão do próximo episódio. É muito característico isso em problemas de classificação, porque você só depende da última classificação para refinar ainda mais a sua classificação. Tá? Um exemplo até que o livro dá é se você trabalhar, por exemplo, num ambiente de peças com defeito. Né? Você não pode obter um histórico para tomar uma decisão do ambiente, da sequência da ação, a partir desse histórico. Na realidade, você precisa estar atento a todo momento se há uma peça defeituosa. Então, eu não posso tomar como um histórico para poder agir dentro desse ambiente episódico. Tá? Já um ambiente sequencial, a decisão que eu vou tomar agora, ela pode afetar até decisões futuras. Tá? Então, essa decisão ela ainda vai passar por uma sequência. Tá? Então, vamos supor que eu estou jogando xadrez. Se eu tomar ações em curto prazos, nessa tentativa de jogar xadrez, isso pode impactar muito mais à frente. Então, esse ambiente é sequencial, porque cada ação que eu tomar agora, ela pode impactar no futuro. Tá? No caso do episódico, eu só preciso me preocupar com a ação atual. Tá? Ok. Outra forma que a gente pode classificar é se o ambiente ele é estático ou dinâmico. Quando é que o ambiente é estático? Ora, se ele pode alterar enquanto o agente está trabalhando, está deliberando as suas ações, a gente diz que o ambiente é dinâmico. Tá? Então, se ele não pode, o ambiente é estático. Simples assim. À medida que o agente está trabalhando, está deliberando as suas funções, se esse ambiente puder modificar, estamos diante de um ambiente dinâmico. Caso contrário, estamos diante de um ambiente estático. Além dessas propriedades, a gente tem ainda se o ambiente é discreto ou se o ambiente ele é contínuo. O ambiente vai ser discreto, pessoal, à medida que é o tempo em que eu vou medir as ações, ele pode ser um valor discreto ou um valor contínuo. Tá? Suponhamos que eu estou num jogo no ambiente de xadrez, tá? Que tem um número finito de estados distintos.
Então, eu estou montando as possibilidades e essas possibilidades são finitas. Tá? Ele tem um conjunto discreto de percepções e ações. Então, se eu limito o conjunto de estados e as possibilidades de ações, eu estou diante de um ambiente discreto, tá? Que ele pode ser contável. Ele pode ser contado à medida que os passos vão sendo realizados. Já se eu estou dirigindo um táxi, tá? E aí esse táxi, ele tem infinitas possibilidades de variações dentro do meu ambiente, como o tempo, como os sensores, a medida, ângulos de rotação do volante. Isso já não é um número discreto. Então eu estou diante de um ambiente contínuo, ok? E, finalmente, a gente tem um ambiente que tem agente único versus um ambiente que pode ser multiagente. Essa ideia fica bem clara, né? Se a minha aplicação necessita apenas de um único agente, obviamente a classificação desse meu PS vai ser para um único agente. Agora, se eu estou diante, por exemplo, de um jogo de competitividade, então esse jogo eu vou ter alguns agentes além do próprio jogador, que é também um agente dentro desse contexto. Nessa forma, eu vou trabalhar dentro de um ambiente multi-agente. Tá? Então, essas são as classificações e propriedades, né, dos ambientes de tarefa. O livro cita ainda uma ideia entre ambiente conhecido versus ambiente desconhecido. Tá? Então, na realidade, isso não está bem atrelado ao ambiente em si, mas a ideia do conhecimento do agente, tá? Ou de quem está projetando esse agente no meio ambiente. Então, um ambiente conhecido, o que a gente tem são as saídas ou as probabilidades dessas saídas, se o agente for estocástico, por exemplo, para todas as ações. Então, quando o ambiente é conhecido, a gente tem essas saídas e tem essas probabilidades, tem toda a possibilidade de cálculo para as ações desse agente. Caso eu não tenha alguma condição de calcular isso, o livro aqui da inteligência artificial do Russell, ele cita como um ambiente desconhecido. Tá? Então, essas são as propriedades para os nossos tipos de ambientes. Agora, a gente vai passar um pouco mais à frente e vai entender quais são os tipos de agentes que podemos trabalhar. Bom, agora vamos nos concentrar na estrutura dos agentes e, de acordo com a variação dessas estruturas, a classificação de cada tipo de agente. Nós temos agentes reativos simples, agentes reativos que são fundamentados em um modelo, tá? Agentes baseados em objetivos, agentes baseados na utilidade e, finalmente, agentes com aprendizado. Tá? Importante destacar que o processo de tomada de decisão, né, quando você vai atribuir alguma ação a partir de um conjunto de informações, tá? Como uma ideia de raciocínio, ele é central na inteligência artificial e é de fundamental importância para que o projeto do seu agente tenha sucesso. Tá? Então, eu tenho que entender como é que eu vou representar o conhecimento para, a partir dessa modelagem, fazer a ideia da estrutura do meu agente e obter um sucesso na minha resolução de um problema. Tá? Dessa forma, a gente vai começar a trabalhar com um agente reativo simples. Tá? Esse agente tem uma estrutura bem básica e, no fim das contas, ele funciona da seguinte forma. Olha, eu tenho uma regra de condição e ação. Então, as minhas condições são checadas a partir dos sensores que me dão uma aparência do meu mundo. Ou seja, a partir da coleta de informações do ambiente, eu tenho uma aparência do meu mundo que me permite enviar para um raciocinador, ou seja, um conjunto de regras que tem a condição e tem a ação. E a partir dessa
leitura da condição e implementação da ação por parte dos atuadores, eu modifico o meu ambiente. Então, essa ideia de agente simples, reativo simples, é nada mais, nada menos do que se eu tenho uma condição, então realizo uma ação. Para implementar um agente desse formato, a gente tem que ter um conjunto de situações e retorna um conjunto de ações, ou uma ação específica para cada situação desejada. Ok? Então, esse é uma forma mais embrionária de se trabalhar como um agente. Tá? A exemplo desse agente, o aspirador de pó visto em sala de aula, né? Que ele tem uma posição e tem uma reação. Já os agentes reativos baseados em modelos, eles devem ter uma característica a mais do que a regra de condição e ação. Os sensores captam a aparência atual do mundo, tá? Que me dá a ideia de um estado. Esse estado ele é obtido a partir da interpretação da entrada, a partir dos dados sensoriais. Depois que eu tenho a percepção desse estado, eu consigo obter uma regra correspondente, passando o meu estado e os conjuntos de regras que eu tenho dentro do meu raciocinador do agente. A partir de então, eu obtenho essa ação e executo a partir dos meus atuadores. Tá? Esses agentes baseados em modelos, eles têm que ter essa ideia de um modelo associado para captar as informações. Tá? Então, eles mantêm um estado interno associado a essas ações. Nada mais, nada menos do que a ideia de sempre estar atualizando esse estado interno e pegando a regra correspondente para realizar a ação. Tá? Então, o agente funciona dessa maneira, ou seja, ele trata um melhor palpite a partir de um conjunto de possibilidades, que é fundamentado nesse modelo. Então, o próximo tipo de agente que vamos abordar são os agentes baseados em objetivos. Tá? Então, esses tipos de agentes, tá? Eles estão diretamente atrelados, como o próprio nome já diz. Eles precisam de alguma espécie de informação, tá? Para tratar qual é o objetivo das ações, para onde as ações devem levar, para qual objetivo as ações devem levar. Então, esse programa de agente, ele pode até ser feito com um modelo, tá? Desde que o modelo tenha um objetivo. Ele pode ser até baseado num modelo, sendo que eu tenho que ter objetivos associados a ele. Esses objetivos, eles têm que descrever uma situação que eu quero obter para o meu agente. Sei lá, eu quero deixar o passageiro num destino e eu tenho um objetivo de chegar lá. Essa é a ideia principal dos agentes baseados em objetivos. Então, todas as percepções de sensores do mundo, eles têm informações de um agente interno e, obviamente, os objetivos é que vão guiar a execução dessa estrutura do meu agente baseado na ideia de objetivo. No agente baseado na utilidade, a gente tem algo muito próximo, muito parecido com o agente fundamentado em objetivo. Entretanto, a ideia da utilidade é aplicada a uma função que me diz, olha, eu preciso otimizar esse objetivo. Então, lá no nosso agente baseado em objetivos, nós teríamos, por exemplo, um agente para entregar o passageiro na sua residência ou no seu destino.
Já se a gente fosse modelar um agente fundamentado na utilidade, além desses objetivos ou desse objetivo específico, eu teria uma utilidade associada à sua função. O que seria essa utilidade? Essa utilidade, ela me diria o seguinte, olha, além de chegar, eu quero chegar com o tempo mínimo. Ou ainda, eu quero chegar com o tempo mínimo e o combustível mínimo gasto. Tá? Então, essa utilidade é que vai me dar a ideia de uma função de otimização para um objetivo. Então, quando a minha ideia é apenas conseguir o objetivo, sem me preocupar com as características que eu vou utilizar e com a performance que eu vou ter para obter esse objetivo direto, eu estou simplesmente diante de um agente baseado no objetivo. Quando eu já tenho que me preocupar com aspectos de otimização dos insumos que eu vou ter que utilizar, das características que eu vou aplicar, eu estou diante de um agente baseado na utilidade. Então, essa é a principal característica entre as diferenças do agente baseado em objetivo e no agente baseado na utilidade. Bom, e para finalizar nossa aula, nós vamos agora abordar os agentes com aprendizagem, tá? Então, como é que funcionam os agentes com aprendizagem? Normalmente, nós temos 4 componentes, digamos assim, conceituais, 4 divisões interessantes para esse agente, tá? Que são o elemento de aprendizado, tá? Tem uma característica fundamental, à medida que ele é responsável pelo aperfeiçoamento, né, pela melhora, pelo improvement dos elementos de desempenho. Tá? Esses elementos de desempenho, eles são responsáveis por selecionar as ações que os atuadores irão aplicar no ambiente. Então, o elemento de aprendizado, ele melhora a seleção das ações no elemento de desempenho para que os atuadores possam realizar suas ações no ambiente. Esse elemento de desempenho, a gente considera assim como se fosse a programação completa do agente. Porque ele é que vai ser responsável por perceber as coisas a partir dos sensores, né? E basicamente por ser um middleware, por ser uma parte central do processamento do recebimento dos sensores para os atuadores. Ok? Então, a gente tem um aspecto importante também, que é a realimentação desse elemento crítico, né, sobre o agente. A ideia é saber se essas ações que estão sendo tomadas, essas regras de ações que estão sendo tomadas, se elas estão realmente melhorando o meu desempenho. Né? Então, o crítico, ele é responsável por manter esse padrão de desempenho. Então, eu preciso ter o elemento que vai selecionar as regras, eu preciso ter alguém que vai me ajudar no conhecimento dessas regras, os atuadores de forma padrão vão atuar, os sensores vão receber. E esse meu crítico vai me informar se eu tenho esse padrão de desempenho bem desenvolvido. Tá? E aí você pode dizer, e aí, professor, o que seria esse gerador de problemas? Né? Qual é o papel desse gerador de problemas? Na realidade, esse gerador de problemas vai propor algumas ações que possam me sair daquele padrão corriqueiro que eu estou utilizando no meu agente. Então, ele vai propor algumas regras novas, né, que vão poder me dar novas expectativas, novas experiências na atuação e, consequentemente, eles vão me gerar novas informações para tratar dentro do meu agente. Então, além de receber o padrão, as ideias básicas de seleção, nós temos que também tentar sair dessa mesmice. Tá? Então, o gerador de problemas é responsável por atribuir
essas soluções, essas novas proposições de utilidade, né, de aplicação. Ok? Então, a gente fica por aqui. Esse é o final da aula de agentes, tá? Eu vou disponibilizar os slides para vocês e eu espero que vocês tenham um bom estudo e um bom aprendizado sobre o conceito de agentes. Até a próxima aula.